Podemos, que pede a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os líderes dos outros partidos falando pelo tempo de liderança, todos já fizeram então uso da palavra desde o início da tarde. Agora, Carlos Sampaio. Queria fazer uma fala eminentemente técnica, uma vez que os argumentos que foram trazidos aqui à baila pelo ministro são argumentos, a meu sentir, falaciosos, inverídicos e que precisam ser rebatidos um a um. Iniciou o ministro José Eduardo Cardoso afirmando aqui nesta comissão que, na verdade, todos têm o direito à defesa e que seu direito, ou melhor, o direito da presidente Dilma, teria sido aviltado. Ele sabe, como professor e jurista que é, que não disse a verdade para todos nós aqui. O processo de impeachment é um processo, presidente Rosso, onde a própria legislação retirou a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e delegou a esta casa. E aqui delegando tem o seu rito próprio. Aqui não há que se falar no exercício pleno da defesa dela, porque ela não tem um processo contra ela. O que está em jogo é um juízo se admitimos ou não a denúncia, para daí sim, ela ser processada no Senado Federal, onde ela terá plena defesa, o contraditório será respeitado e as provas serão produzidas. Não é aqui. Engana-se o ministro José Eduardo Cardoso quando diz que sabe... Senhor presidente, por favor, peço que pare. Excelência, a palavra. Engana-se, para não dizer que agiu de má fé, o ministro José Eduardo Cardoso, quando ele vem a esta casa e diz que na dúvida não se pode processar. Ele sabe muito bem que neste momento procedimental, o brocardo que existe é indúbio pro società. Na dúvida, a sociedade quer conhecer o processo e tem o direito de conhecê-lo no Senado Federal. Portanto, mais uma vez faltou com a verdade. Afirmou para todos nós aqui, de forma até, eu diria, piegas, sobre a questão dos decretos. Usou o exemplo do pai que foi à feira, fez afirmações de que o TST e o TCU pediram, inclusive, esses decretos e, ao final, disse: cadê o dolo? Eu queria dizer ao ministro Eduardo Cardoso que ele sabe onde está o dolo. Qualquer presidente da República sabe que para soltar qualquer decreto de complementação, obrigatoriamente tem que ter autorização do Congresso Nacional. Se ela não buscou a autorização e soltou um decreto não numerado, permitindo gastos não autorizados por essa casa, ela agiu com dolo, com uma fé deliberada, e ela sabe disso, assim como sabe o ministro Eduardo Cardoso. Aliás, quando ele disse que o TST e o TCU pediram esses decretos complementares, ele mais uma vez faltou com a verdade. Porque ele faltou ele dizer que, de fato, eles pediram os decretos, mas em momento algum eles disseram: façam esse decreto, presidente Dilma, sem as respectivas autorizações do Congresso Nacional. É evidente que o TCU e o TST jamais pediram que houvesse complementação sem que efetivamente eles ela tivesse obtido a autorização do Congresso Nacional. Mais do que isso, disse que as pedaladas foram fatos corriqueiros no governo do Fernando Henrique e do ex-presidente Lula. Mente novamente esta comissão. Por 3 vezes o presidente Lula e por 3 vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso valeu-se por uma inadimplência momentânea. Por 3 vezes, ao longo de 4 anos, os dois se valeram por 3 vezes de uma operação, em razão da inadimplência momentânea, de 400 milhões, presidente Fernando Henrique, de 500 milhões, o ex-presidente Lula. A presidente Dilma valeu-se por 14 meses consecutivos, num gasto de mais de 30 bilhões, induzindo a erro a população, fraudando as eleições, fazendo com que todos achassem que a situação do Brasil era uma situação adequada e superavitária, e não era. Era deficitária, porque ela usou deste engodo para induzir a erro a população brasileira. E aqui, senhor presidente, finalizando, eu queria dizer ao advogado-geral da União, que aqui esteve, que ele falou que, diferentemente de nós, ele está aqui para defender. Ele se engana. Eu também estou aqui para defender. Ele defende a presidente Dilma. Eu defendo a decência. Ele defende que o Lula ocupe um cargo no ministério. Eu defendo que o cargo do ministério não foi feito para abrigar quem está sendo processado, criminalmente. E para finalizar, senhor presidente, ele defende o seu cargo. Eu defendo o meu país. O encaminhamento é sim pelo impeachment.